Candidato a prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, do PMDB, foi para o segundo turno na disputa na capital. Ele conseguiu 40,39% dos votos. Vamos ver como foi o domingo de eleição para o PMDBista? Pode rodar. O candidato do PMDB chegou no Colégio Catarinense, no centro de Florianópolis, por volta das 10 da manhã. Acompanhado da família, Jean Loureiro foi recebido pelos eleitores. Primeiro, acompanhou a filha na urna, para então registrar o próprio voto. Depois, voltou para o apartamento na região central da cidade, onde permaneceu até o fim da apuração, com a família e assessores. Às 8h30 da noite, com o resultado confirmado para o segundo turno, Jean conversou com os jornalistas. Estamos preparando, desde já, a nossa militância, recomeçar a eleição agora nesse segundo turno. A estratégia continua a mesma, visitar todos os bairros, detalhar a nossa proposta, fazer uma campanha propositiva e, obviamente, buscar a confiança do eleitor. Quero pedir uma chance àqueles eleitores que não votaram em mim no primeiro turno, uma chance e uma proposta de mudança para Florianópolis. Depois, Jean e a família foram para um clube no bairro Estreito, onde comemoraram a vitória no primeiro turno com centenas de eleitores, amigos, com o vice na chapa, João Batista, e o vereador reeleito Thiago Silva. E o candidato Jean Loureiro está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Conversa agora com o apresentador Rodrigo Cardoso. Rodrigo, é com você. Ok, Karen, vamos agora conversar com o candidato que obteve o maior número de votos no primeiro turno aqui em Florianópolis e vai para o segundo turno contra Ângela Amin. Jean Loureiro, do PMDB, é o nosso entrevistado agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Tudo bem, candidato? Bom dia, Rodrigo. Prazer em falar contigo também. Obrigado. Candidato, primeiramente, qual foi a análise que se faz desse primeiro turno da eleição em Florianópolis, do seu desempenho, da sua votação? Qual é a análise que se faz? Bom, primeiro é uma análise muito positiva, Eu quero agradecer aqui os mais de 100 mil votos que conquistamos nesse primeiro turno, uma demonstração muito clara que a nossa proposta foi aceita pela população, uma proposta construída desde o seu plano de governo, onde visitamos todos os bairros de Florianópolis, foram 42 reuniões realizadas, fizemos caminhadas em todas as comunidades, visitamos as entidades, fomos ao encontro da população. Foi uma campanha de rua muito intensa, junto com a população, que é muito a minha característica de trabalho. Quero aproveitar aqui para cumprimentar todos os demais candidatos, a candidata Ângela Amin, que conseguiu chegar ao segundo turno, o candidato Elson Pereira, pela brilhante votação que teve nessa eleição, o bom desempenho do candidato Murilo Flores, a participação da candidata Ângela Albino, também do candidato Maurício Leal e da Gabriela Santetti, numa eleição de primeiro turno propositiva, que buscou apresentar ideias e que permitiu ao eleitor, que não teve os ataques que muitas vezes prejudicam a eleição e trazem uma descrença, teve ideias, discussões, debates e o eleitor teve a sua escolha. E espero, a partir de agora, poder explicitar mais e aqueles que tiveram uma outra opção, poder continuar apresentando a nossa proposta, buscando a sua confiança no segundo turno para chegarmos à vitória. Falando em segundo turno, candidato, durante o primeiro turno o senhor teve muito mais tempo de exposição no horário eleitoral do que os seus adversários. Agora você vai ter o mesmo tempo de campanha que a sua adversária Ângela Amin. Isso muda a estratégia para o segundo turno? Influencia em alguma coisa? Não, não influencia nada. A nossa estratégia continua a mesma. Até porque a nossa campanha é muito mais intensa, indo direto ao encontro das pessoas. Eles tiveram um tempo disponível, os eleitores, não apenas pelo programa eleitoral, mas pela grande cobertura que a imprensa fez de todo o processo eleitoral. Essa cobertura vai continuar. Nós vamos ter os debates onde a população vai poder comparar o modelo que cada um deseja para a cidade de Florianópolis. Eu acredito que a grande expectativa da população e a grande votação que nós tivemos é porque deixamos muito claro que queremos uma mudança para Florianópolis, um novo modelo administrativo que possa dialogar mais com a sociedade, que retome investimentos na saúde, educação, que assuma a responsabilidade efetiva sobre segurança pública, que permita o desenvolvimento econômico de Florianópolis. E são esses detalhes que a gente quer conversar com você, eleitor. Ir diretamente lá no norte da ilha, como fui conversar com cada bairro, estar no leste da ilha visitando, cuidando da questão ambiental, do desenvolvimento, o sul da ilha, que precisa, obviamente, retomar a sua história, estando no mapa de Florianópolis, a região continental, que precisa buscar novamente o seu desenvolvimento, novos investimentos. Ou seja, eu fui um candidato que propus trabalhar nos bairros, junto à comunidade, desenvolvendo toda a cidade. Bom, candidato,
Falando em alianças, né? O segundo turno busca-se o apoio dos candidatos que não chegaram até essa etapa da eleição. Como é que o senhor pretende trabalhar isso, considerando principalmente o candidato do PSOL, Elson Pereira, que teve uma votação expressiva? Bom, primeiro eu quero aqui deixar muito claro o meu respeito por todos os candidatos que não conseguiram chegar ao segundo turno, né? Sei que essas decisões são decisões que não são pessoais, são decisões partidárias. Entretanto, nós vivemos um momento que o eleitor é soberano, né? Ele busca cada vez mais buscar entre as opções, escolher aquela que entende que é a melhor para Florianópolis. Acredito que o nosso maior desafio é realmente ir ao encontro do eleitor, apresentar de maneira mais detalhada as nossas propostas e que ele possa ter a sua análise e democraticamente possa decidir o seu voto. Isso não quer dizer que nós não vamos dialogar, conversar, né? Buscar os candidatos a prefeito, os candidatos a vereadores, né, que se elegeram e que participaram do processo de outras chapas, mas mais do que isso é estimular cada vez mais a nossa militância, né? Agradecer cada voto que nós recebemos nesse primeiro turno, consolidar esse voto e mostrar àqueles que tiveram uma outra opção que nós queremos uma chance para Florianópolis, né? E para isso eu quero aqui pedir o voto de todos, né, nesse segundo turno, demonstrando que Florianópolis quer mudança e eu me preparei até agora, formei um time que permite buscar resultados em Florianópolis, retomar as obras, respeitar cada morador de Florianópolis e retomar o comando da cidade, que quer um prefeito que demonstre a autoridade do cargo, que possa exercê-la na plenitude, não transferindo os problemas para os outros entes, mas assumindo a responsabilidade e buscando novos investimentos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, organizando as contas públicas, tendo uma gestão fiscal responsável e permitindo que Florianópolis possa voltar a se desenvolver, tendo a população cada vez mais orgulho de viver na nossa cidade. O senhor é candidato, Jean, com uma ampla aliança, né? São 14 ou 15 partidos, se não me falha a memória. Mais os apoios do segundo turno. Na hipótese de eleição, como abarcar todos os interesses dos seus aliados na formatação do governo sem adotar o viés do balcão de negócios? Bom, nós não adotamos em nenhum momento negociação para apoio. O que fez a gente conquistar esse grande número de partidos na nossa coligação, que muitos outros candidatos buscaram ter esses apoios, só que eles entenderam que estavam querendo uma proposta de mudança para Florianópolis. A proposta de mudança é que atraiu os apoios. Nós não negociamos um único cargo. Por sinal, quero dizer você, eleitor, eu deixei muito claro na campanha, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados, vamos reduzir o número de secretarias, vamos ter uma gestão fiscal responsável nesse processo. E isso me deixa muito tranquilo com a experiência que tenho. Nós já temos maioria na Câmara Municipal, nós não vamos precisar realizar nenhum tipo de composição que venha prejudicar o município, né? Isso é muito ruim para a cidade, um prefeito que já tem maioria consegue colocar para frente os seus projetos e as suas propostas e vamos dialogar com os outros vereadores, né, que são nossos amigos, que têm entendimento a favor de Florianópolis. E eu acho que agora é momento de união. A cidade tem que se unir, né, pelo bem de Florianópolis e eu vou poder liderar esse processo chamando todos para ajudar a desenvolver Florianópolis. Muito rapidamente, a gente tem 20 segundos, como arrumar essa casa toda com o cofre vazio? Bom, tendo responsabilidade fiscal, organização, reduzindo o custeio da prefeitura e definindo prioridades, né? A educação, a saúde, a segurança, o desenvolvimento econômico para poder arrecadar mais sem precisar aumentar impostos é a nossa característica. Por isso, peço a sua chance, peço o seu voto no segundo turno, um voto de mudança, o voto 15 em Jean. Muito obrigado a todos. Candidato Jean Loureiro, do PMDB, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte no segundo turno. Obrigado.